Bom, pessoal, meu nome é Rafael Teixeira. Para mim é uma honra estar participando aqui dessa edição do TDC. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas outras aí, infelizmente não presencialmente. E para mim esses eventos, a questão de a gente poder estar presencial ali, compartilhando, trocando ideia, experiência, é fundamental. Espero que no próximo eu possa estar presente aí. Especialmente falando de Florianópolis, que é uma cidade que eu adoro, eu passo minhas férias aí e infelizmente eu não consegui estar presencialmente aí por conta do fechamento de ano aqui dentro da empresa, então as coisas estão um pouco corridas, mas com certeza eu vou ter a oportunidade aí numa próxima edição. Pessoal, para falar um pouquinho de mim, eu queria voltar um pouco no tempo, então, como que eu cheguei ao mundo da computação, né? Eu sempre gosto de compartilhar isso para trazer aqui o contexto todo da onde eu estou no momento e como que foi a jornada. Então, eu tive meu primeiro contato ali com computadores aos 8 anos de idade. Eu tenho um tio que é uma referência para mim. Ele acabava passando os computadores que ele tinha e atualizava, né, para mim e ficava com um mais novo. Então, ali foi o meu primeiro contato aos 8 anos de idade. Eu basicamente adquiri um fascínio pelo computador. Então, para mim foi algo que pela questão de liberdade que a gente tinha de criação, coisas novas, eu estava numa época onde a internet ainda discada, né? Já transicionando aí para quem lembra do BBS para os browsers e tudo mais. Então aquilo me fascinou de uma tal forma, eu acabei adquirindo um pouco mais de gosto pela área de segurança na época, e aí isso fez a conexão para eu começar a estudar software, né? Então eu tinha algumas referências na época de pessoas, de hackers na área de segurança, pessoas que faziam defesas na área de segurança, então eu comecei a estudar muito a questão de código, codificação, vulnerabilidades, o que é um overflow. Então, comecei o caminho por aí, a parte de desenvolvimento, e entendendo um pouco como que o computador funcionava. Então, chegando até a questão de linguagem assembly ali, para entender registradores, o que é um overflow de fato. E isso foi, assim, é, muito atrativo para mim na época. Então, fez eu adquirir realmente uma paixão pelo computador e fez com que naturalmente minha carreira fosse formada ali desde o começo para a área de computação. Então, aí isso une a questão da minha formação acadêmica, que foi muito natural. Então, eu vim da formação técnica, né, engenharia da computação, e desde o início, já ainda na faculdade, trabalhando muito com desenvolvimento de software, eu, no paralelo, mesmo não tendo relacionamento direto com a área de segurança, cybersecurity, as questões, eu tinha na questão do desenvolvimento de software eu via uma importância muito grande já na época, e na questão acadêmica eu fui buscar uma especialização nessa área de segurança, que até hoje para mim, é algo muito importante, faz total sentido hoje quando a gente fala da questão de DevSecOps, especialmente do momento, né? E pós isso, um pouco mais recente, eu busquei uma formação um pouco mais ampla na questão de gestão mesmo. Então, isso está bastante conectado com a minha área profissional e a minha carreira, né? Então, o JP comentou um pouco aí sobre a questão de carreira, e a ideia eu acho que a gente discutiu um pouco isso, entendendo hoje o que é necessário dentro da Microsoft também para uma área de arquitetura de nuvem e tudo. Então, e aí na vida profissional, há 10 anos atrás eu entrei na Microsoft como o PFE, né, Premier Field Engineer, e depois passou a ser o Customer Engineer, mas basicamente é uma área de atendimento a clientes na minha vertical técnica de desenvolvimento, com um atendimento bastante especializado em tirar o melhor uso da plataforma Microsoft dentro de grandes clientes, né? Então, essa área era muito focada em um trabalho proativo de ajudar o cliente a extrair o máximo de potencial de ferramentas, e aqui falando de desenvolvimento, então, na época, Visual Studio, .NET, C Sharp, tudo que tangia esse mundo, né? O TFS, à época, VSTS e agora DevOps, então, é uma área com bastante é, com um nível técnico muito profundo, né? Então, eu passei 8 anos nessa área, e aí, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de assumir a liderança desse time a qual eu vinha fazendo parte nesses 8 anos. Então, a minha carreira foi muito respaldada aqui na parte técnica de desenvolvimento com segurança. E aí, mais recentemente, dado algumas mudanças dentro da organização, eu assumi há um ano atrás a posição de líder do time de arquiteto, que é parte desse time de Customer Engineer,
e mais alguns outros times, dado essa reestruturação. Então, hoje a ideia aqui é trazer um pouquinho para vocês, assim, o grande objetivo da conversa, né? Não é eu trazer como funciona internamente a área de Cloud Solution Architect aqui dentro, e sim trazer coisas que a gente possa trocar experiência entre organizações e trazer a visão do que é importante para um arquiteto de nuvem dentro das organizações, e aí para qualquer organização. Isso, obviamente, é uma visão minha, tá? Então, dado a área que a gente tem, o tipo de atividade que a gente faz, a importância que o arquiteto de nuvem tem para os negócios para os negócios de qualquer empresa é fundamental hoje. Então, a ideia é compartilhar um pouco do que é essa base aqui com vocês, para a gente e trocar um pouco de ideia em cima disso, né? E com a minha visão. Então, transicionando um pouquinho para essa área, quando a gente fala de arquitetos dentro da Microsoft hoje, a gente tem do lado esquerdo aqui as especialidades, né? Então, a gente vê hoje o portfólio de nuvem, e aí dos grandes provedores de nuvens é muito amplo, né? E dentro das organizações que não são de nuvem, acaba sendo mais ainda, porque trabalha com mais de uma nuvem normalmente, né? Os cenários multi-cloud, etc. Então, do lado esquerdo, hoje a gente separa os times de arquitetura dentro da Microsoft por áreas de soluções técnicas, que a gente chama, verticais técnicas, para que a gente possa, como arquiteto, se especializar de fato em algumas áreas. Então, a gente tem a de infraestrutura, de inovação digital e aplicativos, né, que a gente chama aqui de Digital and Application Innovation, e essa é a vertical do qual eu faço parte, junto com um time de arquitetos especialistas. A gente também tem de dados e inteligência artificial, e de segurança, né? E tem outras duas que são mais relacionadas a produtos. A de trabalho moderno, que aqui a gente está falando de ferramentas do Office, de desktop, Teams, etc. E aplicativos de negócio, que eu acredito que muitos de vocês conheçam também, é a questão do Dynamics e do CRM da Microsoft, tá? Então, que a gente chama aqui de BizApps também. E do lado direito, pessoal, eu tentei trazer as principais, aqui não são todas, mas atribuições hoje dos arquitetos dentro da Microsoft, as principais atividades as quais os arquitetos aqui fazem diariamente com os clientes, né, e ajudam os clientes nesses desafios. Então, o primeiro, e talvez mais óbvio, é ajudar aí para os clientes que estão adotando nuvem, indo com soluções, migrando, criando soluções em nuvem, é ajudar na questão de desenho e revisão de arquiteturas. Então, esse é um trabalho fundamental hoje, que envolve diversas competências aqui, que a gente ajuda os clientes nessa evolução, desenho de arquiteturas de cloud native, e isso ocupa hoje, independente aqui da área de especialidade, boa parte. Então, todas essas atividades aqui, elas são cross áreas de especialização, tá? Então, outra coisa aqui é prova de conceito, MVPs, então ajudando, a gente tem uma necessidade de negócio, o uso da tecnologia para endereçar aquela necessidade de negócio. Como que a gente faz um teste para ver se isso realmente vai sanar a necessidade de negócio, está de acordo com o outcome esperado? Então, através de prova de conceito, às vezes MVP, então os times de arquitetos também trabalham nessa linha, e aí depois a gente vai ver com várias tecnologias, né? Treinamentos e workshop, então, parte do nosso dia a dia também é ajudar os clientes e profissionais a se especializarem, e aí falando aqui da nuvem da Microsoft, os produtos e plataforma. Então, através de treinamentos dedicados, compartilhados, pequenos grupos de estudos, a gente faz a transferência de conhecimento. Aí tem, e aí aqui é bastante peculiar, embora a gente acabe não vendo muito numa posição tradicional de arquiteto, a questão de grande profundidade em produtos, dado a área da Microsoft que foi feita uma junção entre duas áreas de especialidades de engenharia com arquitetura, a gente tem também pessoas que conseguem chegar em nível de otimização de soluções, né, a nível de arquitetura, mas também de código, de banco de dados e tudo, fazendo análise extremamente profunda em linhas de otimizações de código, com solução, com disponibilidade, com tudo. Outra atividade que a gente tem é a remoção de bloqueios técnicos também, então, para ajudar o cliente na adoção com dificuldades técnicas, às vezes fazendo conexão até com o time de produto para lançamento de funcionalidades necessárias para adoção, esse tipo de coisa, ou mesmo correção de problemas, muitas vezes. Então, e por último, o acompanhamento junto com o cliente. Então, eu tentei trazer aqui de forma sucinta as principais atividades
E qual que é o grande objetivo aqui, pessoal? A gente entender o que está por trás disso, né? Então, na minha visão, pessoal, e com o tempo que eu tenho aqui na área, o trabalho de arquiteto de nuvem, ele é fundamentado hoje em dois grandes frameworks, né, que a gente chama, e do CAF, que é o Cloud Adoption Framework, e o Well Architecture Framework. Então, os dois são frameworks que eles têm a versão, desculpa, eles são frameworks especializados para os providers de nuvem, então falando aqui Azure, AWS, GCP, cada um tem a sua própria versão do framework, mas ele acaba tendo uma visão agnóstica também, né? Tirando essa implementação de cada provedor de adoção de nuvem. Então, basicamente, a gente tem esses dois grandes frameworks que, para qualquer especialidade hoje que eu mencionei ali atrás, seja segurança, dados, aplicação, ele é de extrema importância. Então, o da esquerda é um framework de adoção. Então, ele é um framework com boas práticas que ajuda a gente a definir estratégia de adoção de nuvem para a organização como um todo. Então, quando a gente vai adotar a nuvem, normalmente a gente tem razões por isso, que a gente chama de motivos, né? Também tem um impacto que isso vai gerar para o negócio. E esse framework ajuda, ele é extremamente modular, a gente a mapear isso, né? Então, entender a razão e está associado à adoção de nuvem aos objetivos de negócio. Então, é um framework, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, que basicamente ajuda a gente a adotar a nuvem da maneira correta, né? E com possibilidade e boas práticas de uso, né, futuro da nuvem, seguindo aí questões de escalabilidade, governança, controle, tudo. Então, o da esquerda, ele é um framework para toda organização, para adoção de nuvem. E o da direita, ele é um framework voltado para as boas práticas e implementação de projetos, soluções, produtos digitais. Então, quando a gente fala de Well Architecture Framework, são os nossos workloads, que a gente chama, que são projetos, aplicativos, que eles estejam fundamentados com boas práticas nessas cinco verticais ou pilares extremamente importantes para qualquer desenvolvimento de nuvem, né? Então, aqui, pessoal, um bom arquiteto de nuvem, com certeza, ele domina esses frameworks. E falando de pessoas que trabalham com multi-cloud, organizações, é muito importante entender esses são frameworks públicos, né, fornecidos pelos provedores de nuvem, e é muito importante ter esse entendimento para saber o uso correto aí da nuvem, seguindo as práticas. A gente sabe questões de custo, confiabilidade, o impacto que tem dentro das organizações, e sabendo isso, a gente está adotando de forma mais correta possível, seguindo boas práticas, guidance, etc. Então, a conversa de hoje eu trouxe esses dois grandes pontos, que eles são a fundação para um arquiteto em nuvem, né? E eu vou compartilhar um pouquinho mais de detalhe. A ideia, por conta do tempo, não é a gente entrar muito a fundo em cada um deles, mas sim dar um overview da importância, tá? Então, começando pelo Cloud Adoption Framework, ele é um framework bastante modular, que você consegue, dados sua motivação de nuvem, né? Então, a gente tem a questão de motivações, por exemplo, eventos de negócio, aquisição de novos negócios, regulatório, redução de CAPEX, por exemplo. Então, normalmente tem eventos que direcionam empresas, e mais de um, normalmente, para adotar a nuvem. Então, com base nesses cenários, nesses motivadores, e também nos outcomes desejados, a gente tem essas fases que são definir a estratégia, então, o que vai ser adotado, com essa questão de motivação e os objetivos esperados. Trabalhar no plano. Então, o plano aqui, pessoal, é um plano com ações de fato e baseado no seu cenário. Então, não é aquilo genérico. Então, o framework ele é modular o suficiente para garantir que a sua adoção, baseada na sua motivação e no seu outcomes requeridos, a gente consiga endereçar através desse plano de forma modular. E tem a parte do ready, que aqui a gente está pronto para adotar nuvem. Então, aqui entra a questão de preparar pessoas, time, operação, e também algo que é fundamental nesse framework, que chama Landing Zone. Landing Zone é a abstração da organização dentro dos provedores de nuvem, de forma lógica, onde a gente possa ter governança e controle, né? Organizado, com rastreamento de custos, também segregação de ambientes, acesso e tudo. Então, é como se a gente levasse, preparasse o ambiente já dentro do provedor de nuvem para receber os workloads e os futuros workloads da organização. Então, ele é fundamental para uma adoção de sucesso de nuvem, e ele, aqui dentro do framework, não entrando em muitos detalhes, mas toda essa parte do landing zone, que a gente chama,
ela já é feita via IAC, então de fácil deployment. Esse framework, ele é muito bacana, que ele é diretamente actionable, que a gente fala, né? Então, com ações diretas. E para cada fase aqui, a gente tem assessments que ajudam a gente mapear nossas motivações, nossos business outcomes, fazer o planejamento, tá pronto para adotar e, por último, adotar baseado no nosso cenário. Então, esse é um framework que, dado o primeiro workload que você quer levar ou as razões, ele se ajusta e permite com que você vá para a nuvem de maneira correta. Ele serve para Greenfield, quando a gente não faz consumo de nenhum provedor de nuvem ainda, como para, se você já faz, ele também é adaptável para você conseguir encaixar o seu atual uso com as boas práticas, tá? E por último, sempre aquela questão, ele tem um balanceamento muito importante entre controle, governança e velocidade e agilidade aqui, né? Então, esses são sempre uns trade-offs que a gente avalia, tá? Nesse framework. Passando para o próximo, e aí de forma bem rápida, a gente está um pouquinho já no tempo aqui, com o tempo um pouco corrido, a gente fala do Well Architect Framework. Então, esse já é um framework voltado, de fato, para projetos e produtos, né? Então, aqui, ele tem 5 pilares, que para todos os produtos que a gente está trabalhando na nuvem, é de super importância a gente avaliar esses pilares para esses projetos, produtos e aplicações, né? Soluções, para que a gente esteja fazendo constantemente um bom uso da nuvem. Então, aqui de forma bem rápida, a gente sabe que a nuvem traz para a gente o desafio de custos, sempre está a par do que está acontecendo em custos, está buscando otimizações, etc. Então, ele tem práticas e guidances para ajudar a gente com isso, desde resizing de workloads, né, de plataforma, de produtos, também a questão de você fazer negociações comerciais com o provedor de reserva de instâncias, benefícios, uma série de coisas, mover serviços de IaaS para PaaS, e dado o cenário, ter esse tipo de avaliação. Excelência operacional, que a gente fala aqui muito de automação, então a questão de DevOps, DevSecOps aqui é fundamental para um uso eficiente de nuvem, né? Falando de AC para deployment, monitoração do que está acontecendo, com feedback para ajustes. A gente também tem a vertical de performance, que aqui olha muito para a questão de escalabilidade, então também guidances de teste, de load tests, stress tests, guidance para ajudar a gente a ter um entendimento do nosso workload e ter também uma avaliação de eficiência baseado no custo, né? Porque aqui a gente sempre tem o trade-off de trazer muita eficiência e acaba, às vezes, impactando o custo. Então, como que a gente consegue balancear essas duas coisas? Confiabilidade, então, quando a gente fala de soluções na nuvem, a gente tem diversas maneiras de trabalhar confiabilidade, disponibilidade, então, desde alta disponibilidade de serviços, como também entender que a nuvem é um componente importante da nossa solução e que a gente precisa contar com isso nos nossos avaliações de confiabilidade, disponibilidade de aplicação. Então, aqui, explorando testes de falha com engenharia do caos, Chaos Engineering, né? Está bem famoso hoje também e bastante em uma fase muito importante de adoção. E, por último, segurança. Então, considerando aqui até uma terminologia que a gente fala Zero Trust, né? Então, garantindo que os workloads ali estejam passando constantemente por revisões de identidade de acesso, segurança e uma série de coisas, tá? Então, basicamente, pessoal, esses são os 2 principais frameworks que a gente trouxe e a fundação para os arquitetos de nuvem hoje, independente da especialidade. Então, isso é muito importante para qualquer organização hoje, um completo entendimento, principalmente do provedor de nuvem que trabalha, de como que funcionam esses frameworks, né? Para garantir que vocês ou as organizações estão usando a nuvem da melhor forma possível, tá? Então, são frameworks públicos e disponíveis, né? E aí, para fechar aqui, pessoal, uma coisa que eu trouxe até como brincadeira, a Microsoft, ela era vista há um tempo atrás, e talvez ainda tenha um pouco disso, da atuação dos arquitetos, né? E quando a gente fala dos arquitetos e da Microsoft, há um tempo atrás, até atualmente, ainda a gente entende que as pessoas olham para a Microsoft como, beleza, é Microsoft, então vou olhar somente para o que é Microsoft, os produtos Microsoft, Windows, SQL, Visual Studio Code, Visual Studio Enterprise, .NET, etc. E, na real, pessoal, hoje os arquitetos, e não só da Microsoft, né? Da Microsoft é parte disso, mas de qualquer organização. A gente olha para muito mais que isso. Hoje o Open Source, ele é uma prática que faz diferença para a performance de qualquer empresa, pela reutilização de componentes, código, ganho de agilidade de time to market. Então, é uma realidade e não é diferente para a Microsoft. Então,
Hoje, os arquitetos dentro da Microsoft trabalham não só com tecnologias Microsoft, mas com uma ampla gama de softwares open source, tá? Então, isso foi algo estruturante dentro da empresa, que o Satya, ele anunciou há um tempo atrás, e isso envolve desde a Microsoft hoje é uma das empresas que mais tem desenvolvedores dedicados ao open source, à comunidade, em projetos da comunidade, entre as empresas de tecnologia. E isso não só no time de produto da Microsoft, mas como aqui também com os arquitetos, engenheiros no campo. Então, a gente também, como empresa, adotou o open source de começo, de início a fim aqui, né? E aí, pessoal, aqui a gente está bastante em cima, mas eu queria fechar. O nosso time também tem aí o nosso time de arquitetos, em geral, tem um engajamento muito forte com a comunidade, então participação de eventos, de diversos eventos, como o TDC, então hoje a gente tem, aqui nesse específico de Floripa, muita gente do time participando com apresentações, compartilhando conhecimento, então é o que eu disse, desde a estrutura de produtos até aqui, a Microsoft está com um engajamento muito forte com a comunidade, e esse realmente é o caminho que eu particularmente acredito muito também. E com base nisso, o nosso time de arquitetos aqui, falando de App Innovation e infraestrutura, a gente criou um blog hoje que está aberto aqui do lado esquerdo, então são dois blogs, um de infraestrutura e um de desenvolvimento, onde a gente compartilha o dia a dia dos CSAs, então os desafios encontrados nos clientes, o uso e adoção de novas tecnologias. Então, é um espaço que eu convido vocês para estarem presentes e participarem, colaborarem, comentarem e até abrir aqui para possíveis publicações também. São canais oficiais da Microsoft. E do lado direito, o nosso time também escreveu 2 obras colaborativas aí nesses últimos 6 anos, tá? 4 anos, na verdade. Então, um mais voltado para engenharia, que é o primeiro, desenvolvimento efetivo na plataforma Microsoft, e depois a gente fez uma nova versão aí com a questão de modernização de aplicações em nuvem. Então, eu convido vocês também para conhecerem essas 2 obras, e a gente está pensando numa terceira já. Isso tudo para estar aqui sempre compartilhando conhecimento com a comunidade, com todo mundo, e também absorvendo bastante, que a gente sabe que o desenvolvimento de software ele é um esporte coletivo, né? E o sucesso aqui é o sucesso de todo mundo junto. Ô, pessoal, eu encerro aqui, eu acabei até ocupando um pouco mais espaço do que me foi dado. Eu espero ter contribuído aí um pouco com vocês para trazer um pouco da minha visão aqui nesse tempo de trabalhando na área de arquitetura da Microsoft, que possa ser útil para as organizações aí, para as diversas organizações, né, que estão representadas por todos vocês.